estamos partilhando com vocês algumas coisas que a gente considera essenciais nessa jornada agora como fundamentos, e não fundamentos doutrinários. Nós não queremos aqui tratar em particular de doutrina, embora ela apareça também, claro. Nós queremos falar daquilo que é importante, daquilo que é fundamental para a nossa vida pessoal e para a nossa vida como fonte church, né? No mês passado, eu procurei demonstrar para vocês, assim, por meio da palavra de Deus, a importância de nós termos a Jesus como fundamento da nossa própria vida. A gente saber construir alicerces a partir da centralidade do Senhor Jesus. Eu procurei focalizar a importância e o papel, a centralidade, a singularidade da pessoa de Jesus como fundamento da sua vida pessoal. Você deve construir os alicerces da sua vida, os alicerces do seu ministério, os alicerces da sua vida familiar, os alicerces dos seus relacionamentos. Todos eles devem estar firmados em Jesus, porque, do contrário, se não tiver a Ele como centro e a palavra dele, a gente tende a fazer uma jornada de parcialidade, a gente tende a fazer uma jornada de meio termo, né, de não alcançarmos o alvo e o propósito final, né, que eu usei a parábola do Senhor Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse que quando chegam as adversidades e as dificuldades, a casa acaba caindo, né, e porque a construção, embora ela possa ter sido bem feita, a construção possa até ter tido bons valores ao longo da jornada, mas se o alicerce não é aquilo que Jesus é e aquilo que ele opera na nossa vida, o risco de a gente ter a nossa vida arruinada, e retroceder e voltar atrás é muito grande, né? Porque quando a gente constrói uma vida sem Jesus, ou uma família sem Jesus, um relacionamento sem a centralidade do senhorio da pessoa do Senhor Jesus, nós corremos o risco de estarmos em uma construção mais de cunho emocional, mais de cunho subjetivo, mais de cunho de visões pessoais e não fundamentado e guardado na pessoa do Senhor Jesus. Hoje eu queria partilhar com você alguns pensamentos que dizem respeito à centralidade de Jesus para a nossa pregação. Por que Jesus é o centro da nossa pregação? Nós que ensinamos o Evangelho, nós que partilhamos do Evangelho, nós que vivemos o Evangelho, nós vivemos por causa de Jesus. E por que ele é o centro de tudo? Por que ele, afinal de contas, é a pessoa na qual está fundamentada absolutamente todas as coisas, tanto da vida, quanto do passado e também do futuro. E para isso eu gostaria, antes de partilhar a palavra, eu gostaria de orar com você e pedir uma direção do Senhor para a gente poder receber essa palavra. Amém? Querido Senhor Jesus, nós te damos graças hoje à noite por esse tempo especial, pelo partilhar da tua palavra. Agradecemos pela alegria de podermos nos encontrar aqui numa live e rogamos em nome do Senhor Jesus que o teu nome, o teu poder e a tua graça estejam operando eficazmente na nossa vida. Obrigado porque tu és o centro da nossa vida. Tu és tudo o que necessitamos. Tu és tudo que nós realmente precisamos para a nossa vida. E nós nos alegramos em ti por causa disso, no precioso e amado nome que tu tens dado a nós, o teu próprio nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Pois é, eu queria começar essa mensagem lembrando a vocês, ou contando a vocês, um episódio que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Nós ainda estávamos na Igreja Luterana e eu fui desafiado a fazer um curso de mestrado. Eu me inscrevi no mestrado da Unesp, aqui em São Paulo, em São Bernardo, e então o meu professor orientador
me desafiou, o orientador do curso, ele me desafiou, sabendo quem eu era, ele me desafiou a uma iniciativa estranha para mim. Ele disse assim: você é um sujeito pentecostal, você vem de uma experiência luterana, histórica, tradicional, e passou por uma experiência de renovação espiritual. E isso, para nós, aqui na UMESP, é muito interessante. Nós gostaríamos de que você tratasse desse tema conosco. Na época, eu queria tratar no mestrado um pouco sobre a história do movimento carismático dentro do luteranismo, né? E o que levou a gente até a ruptura com a doutrina e a tradição da igreja luterana. E aí, mas ele disse para mim: quem sabe você não faz isso? Quem sabe você, em vez de trabalhar esse tema, você poderia discutir a questão da centralidade da teologia no movimento carismático. Eu perguntei para ele: como assim? Explique melhor. Ele disse: em vez de colocar Jesus como centro da experiência de vocês, você deveria e poderia talvez refletir sobre a centralidade do Espírito Santo. Tire Jesus da centralidade da doutrina de vocês e faça uma experiência de refletir sobre a centralidade do Espírito Santo. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que há na pessoa do Espírito Santo, do ponto de vista dele, uma abertura para você discutir temas, discutir doutrinas e discutir experiências que se fosse marcado pela centralidade de Jesus, do ponto de vista dele, não se poderia fazer. Dito de outra forma, se você põe a pessoa do Espírito Santo na perspectiva que ele tinha, como centro da teologia no lugar de Jesus, você tem um espectro de possibilidade, você tem uma abertura para dizer e praticar coisas que vão além daquilo que a gente poderia entender que é a doutrina cristã. Então, ele estava dizendo que você colocar o centro da teologia na pessoa do Espírito ou nas coisas do Espírito, você consegue agregar muito mais experiências do mundo não cristão, do mundo não religioso, do mundo não evangélico, para dentro dessa experiência. E, obviamente, né, irmãos, depois de nós conversarmos longamente, eu recusei, porque eu disse que jamais eu iria ofender ou confrontar a doutrina que para nós sempre foi cara e preciosa, a centralidade da pessoa do Senhor Jesus. Historicamente, toda a teologia, desde dos primórdios bíblicos e também dentro da história da igreja, e especialmente depois dos desvios doutrinários e práticos do catolicismo, com o surgimento da reforma, a pessoa do Senhor Jesus adquiriu e readquiriu, a partir da reforma, uma importância e uma centralidade que havia sido perdida. A tal ponto que Lutero chegou a dizer que na Bíblia deveria ser promovido apenas aquilo que promovesse a Jesus. Porque Jesus, sendo a palavra de Deus, ele é a expressão de toda a Escritura. E toda a Escritura existe para promover a centralidade de Jesus e da obra salvífica dele. E aí é sabido de vocês que teve uma época, um período da vida de Lutero, que ele chegou a chamar a carta que o apóstolo Tiago escreveu, ele chegou a chamá-la de Epístola de Palha, porque ela não sobreviveria a um discernimento muito criterioso da centralidade de Jesus. Ele chamou essa carta de palha, né? Porque ela discutia de uma maneira estranha para o Lutero a questão da salvação pela fé frente às obras. Então, algumas expressões, alguns ensinos do Tiago, para Lutero, estariam contrariando a centralidade da pessoa do Senhor Jesus. Alguns irmãos
alguns historiadores, alguns pensadores cristãos, estão dizendo hoje novamente que nós precisamos de uma reforma. Nós estamos precisando de uma segunda reforma. Que Lutero, Calvino e os primeiros reformadores, eles viveram uma experiência e eles resgataram alguns princípios da doutrina cristã que depois de 500, 600 anos estão desaparecendo novamente. Me parece que esses pensadores, diante da realidade que nós estamos vivendo, me parece que eles têm razão. Eu acho que em alguns aspectos nós estamos novamente perdendo a centralidade da pessoa do Senhor Jesus no meio evangélico, no meio cristão, de um modo geral. Há uma necessidade de se resgatar aquilo que a Escritura ensina sobre a pessoa de Jesus. E o apóstolo João, quando ele escreve em João capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a pessoa de Jesus, ela está desde o princípio, se é que é possível falar de princípio na Escritura. A Escritura deixa muito claro que Jesus é a pessoa central, participante de todo o processo criativo de Deus. João afirma que o próprio Jesus é a palavra, o que sai da boca de Deus em forma de som, é a expressão da pessoa do Senhor Jesus. Aquilo que nós ouvimos da boca de Deus está refletido na pessoa de Jesus. Então, ele não pode ser removido de maneira nenhuma de tudo que nós somos, de tudo que nós vivemos, de tudo que nós pensamos e de tudo que nós desejamos alcançar. Ele não pode ser removido de maneira alguma. A Escritura diz que tudo que existe foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É tão central a pessoa do Senhor Jesus na nossa vida e na doutrina cristã, que o próprio livro de Hebreus chega a dizer que ele é em Hebreus capítulo 1, né? Ele é a expressão exata de Deus. Ele é a pessoa do Pai em nós. De tal maneira que quando Tiago, né, pergunta, mostra-nos o Pai e isso nos basta, o próprio Senhor responde: há tanto tempo estou contigo e tu ainda não me vês, porque quem vê a mim, vê o Pai. Então não é possível descaracterizar a pessoa de Jesus. Ele é não apenas central, ele é a expressão exata de Deus, ele é a manifestação de Deus. Ele é tão importante para a nossa doutrina e tão essencial e central, porque é justamente a pessoa dele que distingue a pessoa de Deus e a doutrina cristã de todas as demais religiões. Nós somos uma religião, se dá para dizer assim, exclusivista. Nós temos uma doutrina que não se enquadra, que não se adapta a nenhuma outra doutrina fora do cristianismo. Até mesmo ela não se adapta a algumas variações e distorções do próprio cristianismo. Quando você e eu entendemos a centralidade do papel e da pessoa de Jesus, ele é definitivamente o único critério que nós temos para entender que aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós transmitimos, se não tiver o respaldo do ensino bíblico sobre a pessoa do Senhor Jesus, deve ser rapidamente, completamente escorraçado, excluído do nosso meio. O que não suporta no nosso ensino, na nossa vida, o que não suporta a pessoa de Jesus revelada na Escritura, ela não pode ser ensinada, nem permitida entre nós de maneira nenhuma. Porque ele é
a expressão exata de Deus. E tudo que Deus quis revelar, tudo que Deus quis que nós entendêssemos e vivêssemos, está expresso completamente na pessoa de Jesus. No último domingo, né, ontem, eu preguei sobre a pessoa do Espírito Santo, né, e o ensino do Espírito Santo na nossa vida. Eu procurei enfatizar até mesmo a palavra do Senhor Jesus, quando ele se refere ao Espírito Santo, e eu falo isso na economia da salvação, né, nas relações da Trindade na salvação, o Senhor Jesus deixa claríssimo que nem sequer o Espírito Santo vai falar qualquer coisa que não tenha ouvido dele mesmo. Dele mesmo. A centralidade dele é tão fundamental que ele chega a dizer: a outra pessoa da Trindade não vai falar nada dela própria. O Espírito Santo não vai trazer nada que seja dele. Ele não vai manifestar nenhuma variação de doutrina, nem nada de algo em particular que ele queira dizer ou falar para alguém, ensinar para alguém, que não seja expressão, que não seja revelação daquilo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, há uma palavra, ela chega próxima de ser assustadora para a gente. O apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios e também diz em parte no livro de Hebreus, que eu acabei de citar. Ele diz que o Pai entregou a Jesus todas as coisas, absolutamente todas as coisas, só não entregou a si mesmo. A única autoridade que Jesus não tem é sobre a pessoa do Pai. Mas sobre todas as coisas do mundo, absolutamente sobre todas elas, ele se tornou Senhor delas. Isso, o livro de Apocalipse, no capítulos 4 e 5, expressa isso muito bem, né? Quando o Cordeiro toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. E aí, então, os anjos, os seres viventes e os anciãos passam a adorar aquele que tomou o livro. E o livro é a história. Então, enquanto houver história no presente tempo, enquanto houver história, desde que o mundo foi criado, até o dia em que ele será removido para que se introduza novo céu e nova terra, a pessoa central, única, a ser ouvida, adorada e entendida, é a pessoa do Senhor Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus. E aí o Paulo, no capítulo 15, ele diz: quando todo esse processo for concluído, e tudo então se encerrar, e que ele tiver vencido a morte, ele tiver vencido todo o principado e toda a potestade, quando ele tiver terminado então esse processo todo, então ele vai devolver essa autoridade ao Pai, para que o Pai, Deus, seja finalmente então tudo em todos. Mas só isso vai acontecer quando a presente era terminar. Enquanto a presente era não terminar, Jesus é tudo que nós temos. Jesus é o único que nós temos. E nem o Pai, olha que coisa perigosa que a gente pode dizer, nem o Pai e nem o Espírito Santo vão dizer ou fazer qualquer coisa estranha àquilo que foi manifestado em Jesus. Ele é o centro do universo, de toda a criação. Então, se há algo que o inferno quer fazer, se há algo que o mundo quer fazer, há algo que o Satanás quer fazer, é remover a centralidade do Senhor Jesus, da nossa pregação, da nossa vida e das nossas igrejas. Se é possível inventar qualquer coisa, o diabo vai inventar para remover a centralidade dele. Porque a hora que você remove a centralidade de Jesus, eliminam-se todos os critérios. Todos os critérios objetivos da vida cristã, da fé cristã, ou da religião cristã, da doutrina cristã, eles são relativizados.
Porque o objetivo, então, é relativizar a palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos, então, sermos desviados do caminho do Senhor. Ora, veja que coisa central e fundamental é a pessoa do Senhor Jesus. Eu queria partilhar com você, então, a partir disso, eu tenho observado algumas, eu anotei aqui 7 ou 8 situações que têm sido trazidas por Satanás ao mundo para remover a centralidade do Senhor Jesus da nossa jornada. São circunstâncias e situações que Satanás tem promovido no mundo para nos desviar do propósito salvífico do Senhor e da pessoa do Senhor Jesus. E quero lhes dizer com toda segurança, irmãos, que o Satanás está promovendo para nos desviar do Senhor Jesus, por favor, não é a introdução do comunismo no Brasil nem no mundo. Não são regimes políticos que são capazes de nos desviar da fé. Não são exteriorizações políticas que sejam capazes de fazer isso na nossa jornada cristã. Nós entendemos que as astúcias do Satanás e os argumentos de Satanás já avançaram para além disso. Já avançaram. Aquilo que se chama hoje de movimento político de oposição está muito mais engajado em outra direção do que esta. E eu entendo que essa artimanha que o Satanás está promovendo no nosso meio, ela está presente na assim chamada esquerda, quanto na direita. Está presente na extrema esquerda, está presente na extrema direita. O Satanás, ele ao que parece, depois das experiências frustradas do passado, ele aprendeu que ser apolítico é uma estratégia muito melhor do que ficar lidando com argumentações políticas. Então, nós queremos fugir disso e procurar entender quais são as estratégias de Satanás que estão acontecendo por trás de tudo isso e que estão movendo as nossas sociedades nessa direção, indistintamente, sejam elas de esquerda, de direita, extrema esquerda, nós estamos sendo conduzidos por essas artimanhas de Satanás que eu quero muito singelamente, né, compartilhar com vocês, e muito rapidamente, para ajudar na reflexão de vocês, para ajudar a que cada um de nós fique atento a essas artimanhas na sua igreja, na sua cidade, no seu lugar, para poder estabelecer estratégias claras, objetivas, bem fundamentadas, para vencer essas artimanhas do maligno. Vamos lá. O que eu tenho observado como estratégia de Satanás contra a centralidade do Senhor Jesus? É o lugar das emoções e sentimentos em substituição à pessoa de Jesus e às suas reivindicações. Jesus está tornando-se uma espécie de ser emocional e sentimental. O que vale para a minha jornada de fé, o que vale para a minha vida, é aquilo que eu sinto, são as minhas emoções. As reivindicações de Jesus e as suas palavras, elas têm agora valor secundário. Eu sigo ou deixo de seguir, eu faço ou deixo de fazer algo de acordo com o que eu estou sentindo no momento, né? Hoje, seguir a Jesus ou estar com Jesus não é mais crer. Hoje, estar com Jesus ou seguir a Jesus é sentir. A fé deixou de ser uma ação objetiva, baseada no ensino do próprio Senhor. Ela passou a ser uma ação subjetiva. É o que eu estou sentindo no momento, né? Então, veja o que Jesus diz em Lucas 14, né? Ele diz, se alguém vem a mim
e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essas são verdades que estão sendo relativizadas. Relativizadas. Por causa de que o meu centro emocional, o meu centro sentimental está passando a ser o governante da minha vida. Está acontecendo uma inversão, né? Jesus é um governo extra mim, extra eu. Ele vem de fora. Jesus é uma autoridade que vem de fora, é uma palavra de fora que vem governar a minha pessoa, a minha pregação e a minha história. Mas hoje, Satanás está introduzindo um sentimento que diz, não, é algo de dentro. São as coisas que eu sinto como verdadeiras, são as coisas que eu sinto como de Jesus, são essas que eu vou seguir e que eu vou praticar. Se qualquer pregação vem a mim e eu não sinto que é para mim, eu não a sigo, eu não a quero, né? Então, você vê um número crescente de pessoas que vêm na igreja porque se sente bem. E deixa de estar na igreja porque já não está mais se sentindo bem. Ela quer procurar um outro lugar onde ela se sinta bem. Né? Só para dar um exemplo. Né? As pessoas não reagem mais à pregação nossa. Elas reagem a nós apenas. Então, se o pastor diz alguma coisa, ainda que bíblica, mas que tenha tocado, ofendido ou maltratado seus sentimentos, ela vai dizer que a pregação foi ruim, porque ela se move pelo que ela está sentindo e não pelo que ela decididamente ouviu da parte de Deus. Né? Para dar um outro exemplo. E nós iríamos ter muitos exemplos nesse sentido para dar, mas só para dar 2 exemplos. Satanás está tirando o foco da pessoa de Jesus para colocar no centro o foco das nossas emoções e os nossos sentimentos. São eles agora os critérios que fazem com que eu diga o que é certo, o que é errado, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu devo e o que é que eu não devo. Em segundo lugar, a gente percebe também que o Satanás tem trabalhado bastante eficientemente, colocando o hedonismo como lugar de chegada da vida cristã. O objetivo da vida cristã é o meu prazer. O objetivo da vida cristã é a minha alegria e a minha satisfação. Nós ouvimos cada vez mais pessoas dizendo: Jesus, ele quer o meu bem e a minha alegria. Jesus jamais quer atrapalhar a minha felicidade. Jesus jamais ia querer que eu sofresse. O objetivo da vida cristã é a realização pessoal, é o prazer pessoal, é a satisfação pessoal. O objetivo da vida cristã é o sucesso. É o sucesso. Alcançar o sucesso. É o que os europeus chamavam na década de 90 e 80 de o estado de bem-estar social. Nós queremos o bem-estar. Né? Alguns até dizem que já nem existe, nós não temos nem mais necessidade de um céu fora de nós, porque nós podemos alcançar o nosso céu. Né? Bom salário, boa casa, boa família, condições de poder usufruir das coisas que o mundo pode nos oferecer. Né? E com isso, o que acontece é que também os valores da vida cristã são relativizados. São relativizados. Outro dia conversei com uma pessoa que estava separada, havia acabado de separar-se da sua esposa, e eu disse para ele que o que ele estava fazendo estava abrindo a porta da vida dele para o adultério. E ele disse assim: por quê, pastor? Você já não está namorando com outra pessoa? E ele disse: estou. E você se separou da sua esposa porque ela adulterou, você adulterou? Não. Incompatibilidade, a gente não estava mais se acertando. E agora você já está namorando com outra pessoa? Sim.
E você já está tendo relacionamento sexual com ela? Sim, eu disse, você está em adultério. Você está adulterando. Mas como, pastor? Eu era infeliz. Eu estava numa situação completamente desajustada. Eu e minha esposa, a gente não se acertava mais. Será que Jesus não quer a minha felicidade? Foi a frase dele para mim. Então, o que rege a vida das pessoas, também no ambiente cristão hoje, não é mais o mandamento de Jesus, mas é a minha felicidade. Tudo que Jesus faz ou deixa de fazer é para realizar a minha felicidade. Eu preciso ser feliz. E quando a gente lê esses testemunhos, né, de homens e mulheres da história da vida cristã, que se dissermos que era a felicidade o que eles deveriam ter, então, meu Deus, foram grandes incrédulos, foram homens fracos na fé, foram homens que, segundo diz Hebreus capítulo 11, sequer eram dignos de estar entre nós, assassinados, perseguidos, devorados por animais, cortados ao meio, né? A geração presente não quer mais ler livros que a gente lia na nossa juventude, né? O contrabandista de Deus, torturado por amor a Cristo, né? O homem do céu. E nós imaginamos que realidades desse tipo não existam mais. Tiago diz no capítulo 1, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tende por alegria passar por provações. Filipenses 1:29 diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Quantas pessoas têm abandonado a fé, abandonado ao Senhor Jesus, porque não foram abençoados por ele como queriam. E quando não são abençoados e ainda querem perseverar em Jesus, vão procurar outro que tenha fé mais forte para orar por ele, para ele alcançar as bênçãos e as vitórias que Deus quer dar para ele. Nós sabemos que Jesus quer abençoar a nossa vida e nos dar prosperidade e bênção, sem dúvida que quer. Sem dúvida que quer. Mas o critério não é esse. O critério é aquele que o apóstolo Paulo diz aos Efésios também, ele diz, para mim, o viver é Cristo. E se há algum lucro na vida, não é o meu sucesso nem o meu bem-estar social. Se há algum lucro na vida, para mim o viver é Cristo. E morrer, então, é o meu lucro. Se a minha vida é para ter lucro, ela só tem lucro na medida em que Jesus é o centro de tudo que eu sou e do que eu prego, do que eu vivo. E não das coisas que eu tenho ou dos prazeres que a vida possa me dar. Em terceiro lugar, eu vejo que nós estamos perdendo a centralidade do Senhor Jesus à medida que o Satanás está ensinando para a igreja que parece que o inferno como lugar de tormento e de execução do juízo de Deus sobre os que não creram em Cristo não existe mais. O inferno está desaparecendo da doutrina cristã. Se Jesus existe, se ele disse o que ele disse, se ele viveu o que ele viveu, e se tudo que a Bíblia diz que ele é, então o inferno está lá firme, forte e feio, esperando a chegada dos incrédulos. Mas foi feito recentemente uma pesquisa, né? E foram perguntados para a maioria cristã se ele seria salvo. 98%, 99%, não sei como seria no Chile, em Portugal, mas aqui no Brasil, mais de 90% dos entrevistados, inclusive não, assim chamados não evangélicos, todos disseram que seriam salvos. Então parece que realmente que o inferno, se não existe, se ainda existe, irmãos, ele está à beira de esfriar completamente, né? Ele já não serve mais para ser o lugar de condenação. O juízo de Deus, o que é que está em jogo aqui não é simplesmente a existência ou não do inferno,
mas é que o juízo de Deus foi relativizado. E se o juízo de Deus foi relativizado, então a pessoa de Jesus é insignificante. A pessoa de Jesus é folclórica, é uma figura qualquer. É um ensinador, um profeta, um homem bom, simpático, entre tantos outros que já surgiram na história da humanidade, né? E o Senhor Jesus, irmãos, se tem um sujeito que falou muito do inferno, foi o próprio Senhor Jesus. Ele chegou ao ponto de dizer, né, se a tua mão te faz tropeçar, corta, né? Porque convém para você entrar maneta no céu do que todo o corpo ir para o inferno, né? Ele disse, se o teu olho te faz tropeçar, corta-o. Porque é melhor você entrar cego na eternidade do que ir para o inferno com o seu corpo inteiro. Jesus chegou a dizer, aquele que chama o seu irmão de tolo é réu de juízo e corre risco de ir para a eternidade longe dele. Na parábola das 10 virgens, ele falou que 5 delas não iriam poder entrar, porque não tinham azeite para o tempo da tribulação, para o tempo do aperto, para o tempo da dificuldade, para o tempo onde as dificuldades iriam bater a porta do povo de Deus. Então, são exemplos e mais exemplos que deixam evidente de que o inferno continua presente e ele precisa ser pregado. Ele precisa ser pregado quando você e eu ensinamos sobre a centralidade do Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer que a pregação do Senhor Jesus exige a ameaça do inferno. A pregação exige a ameaça. Você não pode falar de salvação se não existir a possibilidade da perdição. Se não existe perdição, não se prega salvação. E não se pode pregar salvação, em hipótese nenhuma, se o sujeito que ouve sobre a salvação não entender que se ele não se salvar, ele estará perdido na condenação eterna, completa. Então, a centralidade da pessoa do Senhor Jesus, eu repito, exige que a condenação no inferno esteja presente na nossa pregação. O Satanás quer que a gente elimine o inferno e a condenação da jogada, porque Deus é um Deus tão bom e tão bom, que jamais lançaria alguém no inferno. Se ele ama todas as suas criaturas, se ele ama a todos, como ele poderia condenar alguém no inferno? Nós não vamos entrar nesse detalhe doutrinário, porque você sabe muito bem da centralidade de Jesus e como derrubar este argumento frágil, né, no que diz respeito. Então, nós não compartilhamos em hipótese nenhuma da assim chamada hipergraça no nosso meio, né, que abre o guarda-chuva do amor de Deus e coloca todo mundo debaixo dele. E ninguém mais será perdido na eternidade. Né? Em quarto lugar, eu percebo também que Satanás tem trabalhado grandemente para tirar a centralidade da pessoa do Senhor Jesus da nossa história e da nossa vida. Quando a gente percebe o papel e o valor que as minhas opiniões e palpites pessoais têm sobre o valor e o senhorio do Senhor Jesus e da sua palavra. A Bíblia não é mais a nossa regra de conduta e fé. São as nossas opiniões e os nossos palpites. Nós viramos uma igreja de palpiteiros. Os crentes nas redes sociais tornaram-se teólogos. Estão todos fazendo cursos de teologia online, EAD, e há todo tipo de professor ensinando Bíblia, ensinando doutrina, e todos nós agora nos tornamos, como diz a Escritura, senhores do saber. Ninguém mais tem uma verdade absoluta a compartilhar. Todos nós temos as nossas verdades. É um negócio impressionante. Um negócio impressionante. Às vezes a gente vai discutir com algumas pessoas, seja virtualmente ou pessoalmente, né, sobre algumas doutrinas.
E as pessoas leem 2 ou 3 páginas de algum determinado autor sobre certa doutrina e já saem ensinando por aí, né? Eu li outro dia uma reportagem, uma entrevista daquele historiador brasileiro, né, o Karnal. Ele dá aulas de história e também se aventura na filosofia, né? E ele diz que quando ele vai começar o semestre letivo, né, com seus alunos, ele passa, então, um dos principais autores importantes na área da sociologia ou da antropologia para o gurizão lá de 17, 18 anos, que acabou de entrar no curso de História, ler. Aí, na semana seguinte, ele leu 15 ou 16 páginas do determinado autor e se arroga o direito de dizer: professor, não concordo com ele. É assim que nós estamos vivendo o nosso mundo, né? Todos têm opiniões e palpites para dizer concordo ou não concordo. Eu creio que é assim, eu creio que é assado. Então, os textos bíblicos, aquelas interpretações consagradas dos pais da igreja, as coisas todas que já são afirmadas e consolidadas na nossa história, estão sendo todas relativizadas novamente. Todas. E nós precisamos resgatar esse entendimento. Nós precisamos fugir dessa tentação de sermos palpiteiros sobre as doutrinas e os ensinos da palavra de Deus. Nós precisamos fugir dessa ideia de dizer o que eu acho. Nós precisamos voltar à Escritura e perguntarmos uns aos outros se a interpretação, o entendimento que nós temos tido da Escritura é realmente sustentável. Isto sim. E um princípio que para nós é muito caro, além desse que eu mencionei, né, da própria história da igreja cristã e a interpretação que a história tem dado das principais doutrinas bíblicas referentes a Jesus, é um princípio que para nós é muito caro e que muitos não querem mais praticá-lo. A Bíblia se explica sozinha. A Bíblia tem as respostas que ela mesma quer dar para os assuntos levantados, né? Então, a pesquisa bíblica, o estudo bíblico, o aprofundamento bíblico, a capacidade de a gente buscar entendimento do Espírito do Senhor para as revelações da palavra de Deus são necessários para que a gente não viva de palpites e não transforme a nossa pregação em opiniões, de tal maneira que o que está sentado na igreja ouvindo não tenha a ousadia de dizer: eu discordo. Mas que você tenha uma fundamentação, uma argumentação na exposição da palavra de Deus com respeito à pessoa de Jesus, que você vá para além de uma opinião, mas que apresente uma verdade devidamente sustentada na palavra de Deus, né? E na pessoa, na centralidade do Senhor Jesus. Em quinto lugar, eu percebo também que o Satanás tem introduzido no nosso meio a pregação dos princípios da assim chamada autoajuda. Autoajuda. E o princípio da autoajuda, eu penso que rouba de Jesus e do Espírito Santo o lugar de transformação do caráter e do desenvolvimento da salvação na pessoa. O princípio da autoajuda desvirtua o que a palavra de Deus ensina sobre o caráter e a pessoa de Jesus e o testemunho do Espírito Santo sobre Jesus na nossa vida e que promove essa transformação. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, que a nossa transformação se dá justamente pela renúncia das coisas do nosso eu, das coisas do nosso ímpio. Eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que o processo de transformação que o Espírito Santo promove na gente possa acontecer. E ele diz lá que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus só pode ser experimentada quando nós entramos num processo de transformação. E não é de autoajuda, mas é uma sujeição aos princípios do ensino do caráter de Jesus e da
intervenção do Espírito Santo em nós. Nós precisamos ensinar as nossas igrejas a como viver em comunhão com o Espírito Santo, a como ter parceria com o Espírito Santo, a como ser submissos ao Espírito Santo, para que ele promova o caráter de Jesus na gente. Para que ele promova o caráter de Jesus na gente. Né? Isso eu considero profundamente necessário. Maturidade hoje é uma questão, eu vejo assim, uma questão de dominar técnicas de liderança e de relacionamento. Uma pessoa madura parece ser a pessoa que domina as técnicas de liderança e relacionamentos. Se eu ler determinado livro, né? Os 7 hábitos da pessoa altamente eficiente. Ou se eu ler lá o monge e o esqueci o nome do livro lá, o monge não sei o que mais lá que eu li também. Você domina essas técnicas, né? Você lê lá o cara que entende tudo sobre relacionamento e você pratica essas técnicas, então você é uma pessoa madura. Isso não é verdade. Eu posso ser completamente carnal, mundano, e dominar essas técnicas e manipular pessoas. Maturidade é outra coisa. Maturidade é a impressão do caráter de Jesus em nós. O apóstolo Paulo diz que nós vamos em Efésios capítulo 4, ele diz que a gente deixa de ser jogado de um lado para o outro. Quando aprendemos a alcançar a maturidade de Jesus em nossa vida, quando procuramos alcançar a plenitude de Cristo na nossa vida. Então, quem pode realizar a plenitude de Jesus na nossa vida, somente o Espírito Santo pode fazer isso, ninguém mais pode tocar em nós dessa forma. Nós podemos até treinar a nossa mente, podemos aprender técnicas e nos submetermos a elas, mas a Bíblia diz claramente aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz que isso é impossível de nos fazer vencer todos os princípios da sensualidade humana. Tudo que diz respeito à carne, à natureza humana, não pode ser vencido por treinamento. Só é vencido por intervenção sobrenatural e poderosa do Espírito Santo. É só ele que é capaz de transformar a nossa mente, né? Isso é essencial, é essencial. Nós não podemos substituir a autoajuda pela importância de nós aprendermos a rendição a Jesus e o cuidado amoroso e transformador do Espírito Santo em nossa vida. Em 6º lugar, eu percebo também que o Satanás está relativizando a obra redentora de Jesus frente à condição humana pecadora. Tem a impressão que nós estamos caindo naquela armadilha de novo da necessidade da reforma. Pessoas boas e corretas, ainda que não cristãs, certamente contarão com a misericórdia de Deus. Nós estamos sutilmente voltando à doutrina das boas obras, também no ambiente da igreja. Nós ouvimos cada vez com maior frequência, pessoas dizendo como que alguém tão bom, como que alguém tão correto, como que alguém que tem até uma ética mais superior a muitos crentes, como que Deus vai rejeitar uma pessoa dessa? Né? Nós estamos começando, no ambiente cristão, a relativizar a preciosa salvação do Senhor Jesus e a salvação mediante a fé única e exclusivamente nele, apenas nele. Eu tenho ouvido com frequência, em nossos relacionamentos, em nossos ambientes, pessoas questionando a perdição de alguém, a condenação de alguém, baseado na sua bondade, baseado na sua generosidade, baseado na sua boa ética e no seu bom comportamento. Né? Isso é algo tão, tão perigoso que está entrando no nosso meio novamente. Né? A gente chega a perceber isso nas dificuldades que a gente começa a ter já no ambiente cristão em despertar vocações missionárias.
As vocações missionárias estão cada vez mais reduzidas nas igrejas cristãs. Porque a pergunta que se tem feito e tem surgido hoje no nosso ambiente é: para que evangelizá-los? Se eles têm uma ética e uma conduta adequada à sua cultura, Deus é suficientemente amoroso para permitir que o sujeito, na sua cultura, ele possa alcançar a salvação. É um princípio muito defendido por algumas teologias no passado que dizem que cada um, na sua cultura e na sua religião, chega a Deus pelo seu caminho. Deus é aquele que está no topo do Olimpo, na montanha, e cada um, à sua maneira, sobe esta montanha em direção a Deus. E se todos estão subindo em direção a Deus, como é possível que, chegando na porta da entrada, seja recusado por ele? Seja recusado. Então, a fé, a fé cristã está sendo colocada ao lado de outras fés, para não dizer outras fezes, né? Porque somente a fé cristã é realmente única e verdadeira para nós. Nós não temos outro caminho. Então, o que é que está em jogo aí? É a exclusividade da fé cristã na salvação está sendo removida também do nosso bem. Nós estamos perdendo isso. Se você se arriscar a dizer no ambiente secular que a fé cristã é exclusiva e que só há salvação em Jesus, você corre sérios perigos, não é verdade? São sérios perigos que você corre nos dias de hoje, numa sociedade que se diz cristã ou cristianizada como a nossa, né? A Escritura diz em João 14, né, claramente que Jesus é o único caminho. Ele não é o melhor caminho, ele é o único. Não sei quem se lembra aí, na década de 90, rolou nos adesivos dos vidros dos carros aqui no Brasil a frase em inglês, Jesus the best. Né? Todo mundo punha isso no carro. Jesus the best. Jesus o melhor. E aí alguns introduziram outro adesivo, né? Que dizia Jesus Only. Jesus Only. Ele não é o melhor, ele é o único. Mas se disseminou isso, né? Que Jesus realmente é o melhor caminho. E que nós deveríamos realmente, como cristãos, ensinar que Jesus é o melhor caminho. Mas devemos deixar a porta aberta, porque podem existir outros bons caminhos. É verdade, Jesus é o melhor, mas pode haver outros. E nós, sutilmente, podemos estar fugindo, abandonando, relativizando aquilo que Jesus, de maneira muito cara, com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, disse: não há salvação fora dele. Ele é o único caminho. Jesus, e Paulo inclusive, disse, né, não há salvação fora do Senhor Jesus. Então, isso é tão, tão, tão fundamental. E, por fim, a sétima área que eu percebo que Satanás tem trabalhado muito fortemente para nos induzir a tirar Jesus da centralidade na nossa vida, são todos os tipos de relacionamento sexual que saíram do rol de pecados passíveis de condenação. A sexualidade não está mais arrolada nos itens condenatórios da Escritura. Né? Na Bíblia gay, inclusive, isso foi removido, né? Não está mais lá. Né? Isso é uma expressão cultural do período apostólico que não se reflete mais no nosso. Portanto, irmãos, não tenham a ilusão de que os jovens das nossas igrejas vão guardar a sua virgindade, porque guardar a virgindade não é mais
não guardar a virgindade não é mais pecado. Todos praticam a sexualidade. A homossexualidade está gradativamente deixando de ser olhada, né, por grupos já de ambiente cristãos como pecaminosa, né? É uma, é uma, é uma expressão de amor, né? A sexualidade está agora sendo associada não ao pecado, mas uma expressão de amor entre duas, três ou quatro pessoas, não importa como elas querem, se seja do mesmo sexo ou não, mas elas estão conectadas com a bondade, com a generosidade de Deus e conectadas com aquilo que eu chamei antes de hedonismo, né? A experiência e a necessidade do prazer. Não há nada de ruim e de mal na sexualidade. Nós precisamos resgatar de novo, no nosso ambiente, a sacralidade, por assim dizer, do corpo, porque ele é a expressão do corpo de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz em Coríntios 13 e Coríntios 6, que nós somos o corpo de Cristo e que o Espírito do Senhor Jesus habita dentro de nós. E, portanto, ele é santo, diz a Escritura. E ele não pode ser ofendido de forma distinta daquela que a própria Escritura afirmou e que o próprio Senhor Jesus afirmou. E nós continuamos afirmando que toda e qualquer expressão de sexualidade fora de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, ou melhor, entre uma pessoa nascida homem e uma pessoa nascida mulher, tem que dizer isso hoje, é pecado. E está em condenação do inferno quem assim vive. Todos os que praticam a homossexualidade estão condenados. Todos que praticam a sexualidade antes do casamento estão condenados. A Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Diz que os homossexuais, sejam eles ativos ou passivos, não herdarão o reino dos céus. Quem pratica o adultério não herdará o reino dos céus. Quem pratica qualquer tipo de impureza, testemunhada na Bíblia como impureza, não herdará o reino do céu. Toda prática de porneia não herdará o reino dos céus. Isso foi afirmado. E quando nós relativizamos esses princípios da sexualidade, nós estamos removendo a centralidade da pessoa de Jesus da salvação, né? Jesus não pode ser mais o centro se nós vivemos a sexualidade como achamos que podemos vivê-la. Você e eu precisamos reaprender, aprender e desenvolver fortemente a teologia do corpo na visão bíblica, histórica, tradicional, e deixar isso evidente para as nossas igrejas. Apesar de que nós amamos, evidentemente, todas estas pessoas, apesar de que nós as recebemos em nosso meio e oramos por elas e permitimos que elas vivam no nosso meio, elas jamais podem ser iludidas por nós, achando que estando no nosso meio ou vivendo como nós, elas serão salvas, porque a Escritura é clara em dizer que não. E nós precisamos continuar sendo muito, muito transparentes e claros nesse sentido. Eu repito, não exclui a nossa generosidade e o nosso amor em servir a todas as pessoas que o Senhor Jesus colocar em nosso caminho. E devemos realmente servi-los de coração sincero, desejosos de que sejam salvos, né? E que a gente viva e pregue a Jesus de tal maneira que a gente seja capaz, como o apóstolo Paulo, de fazer o governador lá, esqueci o nome do governador agora, quando o Paulo estava preso e ele falou para o governador, me perdoe o nome, me fugiu, quando o sujeito diz assim, Paulo, por pouco tu não me persuades a ser cristão. Por pouco tu não me persuades. Né? E Paulo diz, seja por pouco ou por muito, eu queria muito te persuadir a ser como eu, menos essas prisões, claro, mas eu quero que tu sejas como eu. Né? Nós não vivemos um evangelho para sermos como os outros, nós vivemos o evangelho para que os outros sejam como nós. Né? Então, é fundamental que a gente perceba essas realidades
e, e vivamos de tal maneira que nós e a cultura nossa em Cristo possa invadir o mundo, e não o que vem acontecendo é o mundo invadindo a nossa cultura, né? Esses princípios são fundamentais para a gente manter o nosso zelo e cuidado com a centralidade da pessoa do Senhor Jesus em nossa vida. Está bem, meus queridos irmãos? Eram esses pensamentos que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite com respeito à centralidade da pessoa do Senhor Jesus. Queria exortar você a não ceder 1 milímetro no que diz respeito à centralidade de Jesus. E que não apenas isso, você aprenda no seu estudo da Escritura, na sua meditação, no seu desenvolvimento, aprenda a argumentar de maneira eficiente, profunda e amorosa com todas as pessoas. Nós não queremos, com a nossa argumentação, com o nosso entendimento da centralidade de Jesus, nós não queremos angariar a antipatia de pessoas. Queremos, com isso, ganhar a simpatia para que sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, que as nossas afirmações sejam temperadas com sal, que elas saibam alcançar o coração das pessoas, que a gente conte com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo, para convencer as pessoas do seu pecado. E que não façamos da pregação da centralidade do Senhor Jesus, não façamos disso uma pregação legalista, uma pregação autoritária, retrógrada, incapaz de atrair as pessoas para o Evangelho. Nós não queremos isso. Nós queremos uma pregação firme, profunda, verdadeira, fiel, mas ao mesmo tempo muito carinhosa, amorosa, respeitosa, de tal maneira que o coração do povo possa se abrir para o Senhor Jesus, porque ele veio buscar e salvar os perdidos, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E que a nossa pregação e a nossa fidelidade possam expressar isso para aqueles a quem nós estamos pregando. Que as pessoas sejam motivadas, encorajadas a buscar a centralidade de Jesus por meio da sua jornada, da sua pregação e da sua vivência em Jesus. Amém, meu lindo? Que Deus abençoe ricamente, abundantemente vocês no nome do Senhor Jesus. Para mim foi um grande prazer e uma alegria partilhar a palavra de Deus com vocês hoje à noite. Muito obrigado aí pelos irmãos perseverantes de Portugal, os irmãos do Chile, os irmãos de Moçambique, não sei se o irmão da Alemanha estava conosco, e a todos os irmãos aqui das nossas igrejas no Brasil. Que o Senhor os abençoe abundantemente em tudo que vocês fizerem. Amém? E se quiserem interagir comigo em torno desse assunto, é só me chamar aí no WhatsApp e a gente vai conversando. Está bem, irmãos? Deus abençoe vocês, um beijão no coração, obrigado ao Cid aí por coordenar a reunião. Fique na doce e amada paz do Senhor Jesus.